Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, a primeira do mês de abril. E hoje, dia 2 de abril, um dia muito mais do que especial para nós espíritas, ou para a família espírita, de forma geral, não somente no Brasil, e por que não dizer, em todo o orbe planetário. Porque neste dia, há 114 anos atrás, precisamente no ano de 1910, reencarnava ou encarnava um espírito numa cidadezinha bem perto aqui de Belo Horizonte, chamada Pedro Leopoldo. Lembrando a todos que Belo Horizonte estava ainda engatinhando em relação a outras cidades que a circunvizinham. E em Pedro Leopoldo, este espírito, ele foi batizado com o nome de Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo católico Francisco de Paula. Por quê? Sua mãe, Maria João de Deus, que era natural da cidade de Santa Luzia, uma outra cidade bem próxima a nós aqui, Belo Horizonte, era muito devota, não somente a Francisco de Paula, como outros santos da Igreja Católica, por trazer uma fé fervorosa. E o pai, Francisco Cândido Xavier, um senhor que, segundo os biógrafos de Chico Xavier, era um comerciante, mas que vendia bilhetes de loteria. Eu fico imaginando como que era a loteria a essa época. Então vejam bem que as pessoas já buscavam, entre aspas, tá, gente, a sorte. E o pai de Chico, como vendedor de bilhetes de bilheteria, e a mãe sendo lavadeira, tendo vários filhos, dentre eles Chico, né, o menino Francisco, que mais tarde foi reconhecido como Chico Xavier, e aí houve uma mudança de nome, e que o próprio Chico mudou até a sua certidão para Francisco Cândido Xavier, a partir da década de, acho que foi em 1966, se não me engano, ele fez essa mudança no registro de sua certidão. Por ter uma família muito numerosa e por ter recursos precários, a família então contava não somente com o apoio de outras famílias que naquela época tinham vamos dizer, uma convivência mais fraterna, pois onde os vizinhos ajudavam outros vizinhos. Naquela época havia vizinhos, né, gente? Ah, Adena, hoje não tem? Tem. Posso fazer até uma pergunta. Você conhece o seu vizinho? Você convive com seu vizinho? Você troca? Ou alguém já bateu sua porta, um vizinho pedindo assim, olha, você tem aí umas 2 colheres de açúcar, um pouquinho de sal, de tempero? Era muito comum, né? A essa época, e alguns anos atrás. Hoje, mal conhecemos quem são nossos vizinhos. Bom, e essa família, então, teve uma perda muito grande, porque o menino, nascendo em 1910, 5 anos depois, em 1915, a mãe, Maria João de Deus, veio a desencarnar. Veja bem, não veio a falecer nem morrer, veio a desencarnar, saindo daquele
corpo que ela usufruiu durante um tempo, retornando ao plano espiritual. Foi um baque muito grande para a família. E Chico contando com 5 anos de idade. O pai, então, resolve adotar uma medida, encaminhando cada um dos filhos para seus respectivos padrinhos e madrinhas. E Chico, então, foi morar por 2 anos com a sua madrinha. E foram 2 anos intensos na vida de Chico, que deixou marcas profundas, não somente no corpo físico do menino, como também no seu campo emocional, que com o tempo, obviamente, ele soube se conduzir diante desta situação. Mas o pai, ele encontra um novo amor, né? Vamos dizer assim, e propõe o casamento. E este novo amor diz a ele, com uma condição. Ele fica preocupado. Qual condição? Que você busque todos os seus filhos para que venham morar conosco. E eram 8. Imagina. Aí dá para perceber o grande coração desta mulher, chamada Cidália, que foi a segunda mãe de Chico, uma mãe de coração, e que ao reunir toda a família, coloca-os de uma forma que pudessem se unirem cada vez mais, e assim foi feito durante um bom período. As necessidades vão crescendo à medida que a família também vai desenvolvendo, os filhos, os irmãos, as irmãs de Chico, o próprio pai, as necessidades mais básicas, até que Chico, então, chega a uma idade onde ele precisa e necessita trabalhar desde cedo para que esses recursos do qual ele ganhava pudesse somar em comunhão com os outros irmãos e com o pai e com a segunda mãe, Cidália, para dar o sustento à família. E assim foi feito. Chico era muito devoto a Nossa Senhora de Aparecida. E ele participava quase que todos os domingos na igreja, onde teve a oportunidade de aprender, através da doutrina católica, o enriquecimento de uma fé que já trazia na sua estrutura íntima. E mais tarde, esta fé foi sendo lapidada, como nós o sabemos, quando ele, então, exercitará a fé raciocinada dentro da doutrina espírita. E chegou um grande acontecimento na vida de Chico. Já rapaz, contando com 17 anos, uma de suas irmãs teve um grande problema e foi levado a várias consultas médicas, realizado vários exames, e esse problema não foi diagnosticado. E a irmã, então, buscando um último recurso, juntamente com Chico preocupado, com o pai, Cidália e outros irmãos, alguém chega e diz, olha, sua irmã está com uma influência espiritual. Influência espiritual? O que vem a ser isso? Bom, isso não era novidade para o Chico. Porque até então, desde os seus 4 para 5 anos, ele via, conversava e convivia com entidades desencarnadas. E ele pensava que eram encarnados.
Para ele era natural. Mas à medida que ele foi crescendo, ficando rapazinho, ele viu que quando comentava com alguém, as pessoas achavam que ele era meio louco. Não batia bem da cabeça. E aí, ele silenciava. E uma das grandes entidades que sempre apresentou e que foi, em momentos de grande, vou colocar assim, pesar para ele, no período de sua vida, quando ele estava morando com a sua madrinha, foi sua mãe, Maria João de Deus, que durante um bom tempo aparecia para ele, conversava com ele, consolava ele, ele a via, chegando mesmo a abraçá-la e sentir o abraço da mãe, desencarnada. E ele não comentava isso com ninguém. Mas ele cresceu. E quando então a pessoa disse para ele, sua mãe, ou sua irmã, está com uma influência espiritual. O que fazer? Onde buscar? Como então prover a necessidade da minha irmã? Influência espiritual? E a pessoa diz, não vá à igreja. Porque o primeiro pensamento do Chico é levar essa notícia ao sacerdote para conversar com ele e pedir ele um auxílio. Mas a pessoa diz, na igreja não irá resolver o seu problema. Então como resolver? Procure uma casa espírita. Diz em Pedro Leopoldo, não há casa espírita? Onde buscar? Casa espírita? O que vem a ser isso? Você necessita levá-la a alguém que tenha um conhecimento, entendimento sobre espiritismo. Ele nunca tinha ouvido falar sobre espiritismo. E já contava com 17 anos. E mesmo tendo, desde pequeno, um contato mais constante, efetivo, com entidades desencarnadas, jamais passou pela cabeça dele que essa fenomenologia, mais tarde ele iria compreender e entender, era a mediunidade, não passava pela cabeça dele. Então ele encontrou um casal, Perácio, e esse casal o ajudou. Realizando na casa deste casal o culto do Evangelho no lar, onde, naquele momento do culto, as entidades vinham e, após o culto, fluidificando a água, o casal aplicava um passe na irmã, em comunhão com a espiritualidade. E gradativamente, a influência que a irmã foi tendo por parte dos espíritos foi cedendo. E este foi, então, o contato do rapaz, do jovem Francisco de Paula Xavier com a doutrina espírita, com o espiritismo. Porque hoje, sendo dia 2 de abril de 2024, passados 114 anos, nós gostaríamos, como nós estamos fazendo neste momento, prestar a nossa gratidão, a nossa homenagem a Chico Xavier, não da forma como muitos, até nos dias atuais, vêm realizando, vêm fazendo, porque vida e obra do Chico e tudo aquilo que ele vivenciou através de experiências inúmeras, de fatos, de ocorrências, muitas delas até cômicas, isso já está registrado. Pois que
é um dos brasileiros mais comentados do século XX, para que nós possamos ter uma ideia. A tal ponto que durante mais de 70 anos, exercitando a mediunidade, por intermédio dele, a espiritualidade publicou mais de 400 livros. Alguns falam que foi em torno de 420, outros mais de 430, outros chegam a 450. O fato é que as publicações dos livros de Chico Xavier, ou por intermédio de Chico Xavier, que os livros não eram dele, os livros eram e são dos espíritos, ele foi apenas um instrumento por parte dos espíritos, até 2010. Até 2010, foram vendidos mais de 50 milhões de livros. Somente de Francisco Cândido Xavier, através da sua psicografia, pelos diversos espíritos que ditaram a ele. Mais de 50 milhões de livros, até 2010. Até 2010. Então nós gostaríamos apenas hoje de aqui fazer uma referência, não ao homem Chico Xavier, não ao filho Chico Xavier, não ao irmão Chico Xavier, mas sim ao espírita Chico Xavier. Porque quando ele tomou contato com a doutrina espírita, sua vida mudou. De forma radical. Não somente a sua vida, como de toda a sua família e da própria cidade. Pedro Leopoldo. Mudou completamente. Mas o homem espírita Chico Xavier não mudou. Continuou sendo o mesmo diante de uma mudança da direção da sua existência. Nessa oportunidade, continuou sendo a mesma pessoa desde quando recebeu dos pais, da madrinha, professores, educadores, do próprio sacerdote, que ele tinha uma amizade muito grande na cidade de Pedro Leopoldo, e de tantos outros corações, continuou sendo a mesma humildade, a mesma benevolência, o mesmo carisma, o mesmo coração para quem quer que seja. Então nós poderíamos aqui dizer de Francisco Cândido Xavier alguns ensinamentos trazidos pelo Cristo, onde ele, de fato, foi. No capítulo 5, do versículo 13, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, nós temos um ensinamento do Mestre que diz: vós sois o sal da terra. Chico Xavier, com a sua mediunidade, propagando a doutrina espírita em si mesmo, foi este sal da terra, conservando na singeleza de suas atitudes, de sua fala doce, de sua afabilidade com todos aqueles que chegavam próximo a ele, a doutrina espírita em nome do Cristo.
No capítulo 5, versículo 14, o próprio Evangelho de Mateus ensina-nos o Cristo: vós sois a luz do mundo. E Chico Xavier foi e é essa luz que pôde clarear caminhos de muitos espíritos encarnados e desencarnados. E nós não temos condições de dimensionar a quantidade de espíritos que foram beneficiados direta e indiretamente por ele, Chico Xavier. No capítulo 5, versículo 16 do Evangelho de Mateus, continua Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Chico Xavier soube, como poucos espíritos encarnados, brilhar a própria luz para a humanidade. E buscando uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 912, quando Allan Kardec, o codificador, questiona a espiritualidade, qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza física, material, corpórea? Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da matéria física, corpórea? E por que Kardec faz essa pergunta? Retomando um pouco o Livro dos Espíritos, na questão, ou a partir da questão 100, temos a escala espírita. E os espíritos da terceira ordem, que nós vamos ainda estudar, né? Chegaremos, estamos caminhando para chegar, de acordo com a sequência do Livro dos Espíritos. O que caracteriza esses espíritos e onde porcentagem enorme, ou a grande maioria dos espíritos encarnados na Terra ainda se encontram, é justamente isso: a predominância da matéria sobre o espírito. É o que caracteriza os espíritos imperfeitos, os espíritos impuros, os espíritos que estão na terceira ordem da escala espírita. Em outras palavras, é o que nos caracteriza, porque ainda trazemos muitas imperfeições. E quando Kardec questiona qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza material, a resposta, de forma bem simples: praticar a abnegação. Foi a resposta dos espíritos. Simples. Mas tão simples que nós temos grande dificuldades de exercitar, de praticar a abnegação. Porque quando a espiritualidade maior fala de abnegação, eles estão falando em um sentido amplo. É de sermos, é de procurarmos, estarmos sendo e sermos em tudo abnegados. Fizermos uma avaliação, veremos que ainda falta-nos esta virtude a ser conquistada. Ah, Delano, mas eu já consigo ter algum movimento de abnegação. Sim, nós estamos arregimentando esses valores pelo simples fato
de estarmos modificando certas questões da nossa atual existência, avaliando aquilo que pode, aquilo que não pode, procurando realizar questões que de fato edificam o nosso ser espiritual, nós estamos nos encaminhando para uma abnegação em um sentido mais amplo. Mas podemos afirmar que Chico Xavier soube, como poucos espíritos encarnados, ser abnegado. Ser o filho, o irmão, o homem, o espírita abnegado. Porque quando então tomou contato com a doutrina espírita, e o que nós queremos referendar é justamente Chico e ele dentro do Espiritismo. Ele soube, como poucos, colocar o Espiritismo dentro de si mesmo, de forma abnegada. É uma lição para muitos de nós. Porque sempre escutamos, eu gostaria de ser como Chico Xavier. Eu também gostaria. Eu gostaria de ter pelo menos um pouquinho assim, de uma das faculdades do Chico Xavier. Qualquer um de nós podemos ter. E as temos, porque as faculdades mediúnicas são inerentes ao espírito. Mas ele soube alinhar as faculdades mediúnicas na sua instrumentalidade, que é o corpo, de uma forma tão abnegada que passou a ser um dos maiores instrumentos mediúnicos da humanidade de todos os tempos. Um dos maiores instrumentos mediúnicos da humanidade de todos os tempos, porque Chico reunia em si inúmeras faculdades. E nós não vamos aqui ser ousados em falar ou enumerar as faculdades que ele era portador. Porque muitas nós nem sabemos, mas ele o tinha. As principais era a psicografia, que foi o trabalho programado pela espiritualidade para que ele, ao estar no corpo, pudesse levar a efeito. Segundo, a psicofonia, onde, através das reuniões mediúnicas, ele, participando em grupos de desobsessão, acolheu espíritos sofredores, direcionando em comunhão com a equipe mediúnica e com a espiritualidade, para que esses espíritos pudessem alcançarem um pouco de paz. Ele tinha uma clarividência, como nós sabemos. Ele possuía uma clara audiência, como nós sabemos. Ele também chegou a realizar reuniões de materializações, doando de si mesmo, de forma abundante, ectoplasma, para materialização ou materializações de espíritos. Então podemos observar inúmeras faculdades de Chico. Mas eu vou fazer um parênteses aqui de um acontecimento que recentemente Divaldo Pereira Franco divulgou
ao qual ele nunca falou a respeito disso, mas acho que está se aproximando aí da sua partida ao plano espiritual, não sabemos, né? Pode ser que ele fique mais uma década, pode ser que até eu mesmo vá primeiro que ele, não é verdade? Mas ele soltou recentemente uma notinha sobre Chico Xavier. Um dia, estando na África, juntamente com Nilson, isso na década, por volta do ano 66, 65, 66. Chico já se encontrava em Uberaba. Porque Francisco Cândido Xavier, a partir do ano de 1859, transferiu-se para a cidade de Uberaba, onde veio a falecer no dia 30 de junho do ano 2002, aos 92 anos de idade. E a sua transferência para Uberaba foi providencial e programada pela espiritualidade devido a inúmeras circunstâncias e ocorrências da sua vida, não somente familiar, pessoal, e outras questões envolvendo o movimento espírita. E estando na cidade de Uberaba, houve um novo direcionamento do trabalho de Chico, através da sua mediunidade, e que nós vamos colocar daqui a pouco. Então, Divaldo, estando na cidade da África, em um país, juntamente com Nilson, que foi um grande companheiro de Divaldo Pereira Franco, ele foi acolhido pelos anfitriões, porque Divaldo ia fazer uma série de palestras em várias cidades. E ao chegar nessa cidade da África, ele pôde ver o contraste dos nossos irmãos. Uma parte bem aquinhoada e a grande parte, como nós o sabemos, de uma forma bastante precária. E ele diz que nessa cidade falava-se vários dialetos e como essa cidade foi colonizada pela França, havia o que ele diz afro-francês, né? Rebuscava-se ali o francês, mas aqueles que tinham conhecimento da língua era o francês, porém, vários irmãos traziam seus dialetos de suas terras nativas. E o casal que o recebeu levou eles, Nilson, Divaldo, para a casa dos mesmos e deixou-os lá. E disse, não, vocês vão ficar aqui e podem ficar à vontade e nós vamos para outro local. Divaldo não quis de jeito nenhum, mas aí você sabe, né? O casal, não, vocês vão ficar aqui, ficaram, não podia contestar. Tranquilo. De repente, o Nilson começa a ter uma febre de mais de 40 graus. E Divaldo fica preocupado. E quando ele olha no relógio, lá era mais de meia-noite. Ele, meu Deus. E em 65, 66, não havia esse aparelhinho aqui, ó, chamado celular. E, numa cidade bem precária da África, não havia telefone onde ele pudesse, e nem como avisar, porque o casal ficou de buscá-los no dia seguinte, para levá-los, então, a conhecer a cidade e fazer a palestra que seria no dia seguinte. E Nilson, ardendo em febre de mais de 40 graus. O que eu vou fazer, meu Deus? E ele todo preocupado, e ele se recorre à prece. E ao se recorrer à prece, ele pede a Jesus, Senhor, me ajude. O que eu vou fazer? Eu não sei como lidar. Nilson está ardendo em febre. E de repente, ele pensa, são quase mais de meia-noite. Em Uberaba, Chico Xavier está chegando no centro, porque fazendo o fuso horário, mais ou menos era 19 horas, 19 e pouca, aqui no Brasil.
E ele então pensa em Chico. Firmemente. Fecha os olhos. E diz: Chico, me ajuda. Você está chegando agora ao centro. E aí Divaldo narra que na sua tela mental ele parece visualizar Chico adentrando o centro aqui no Brasil. E ele evocando a Jesus e pedindo a Chico que pudesse pedir aos espíritos que pudessem ajudar naquele momento a Nilson. E de repente, ao abrir os olhos, ele vê entrando pela porta Chico e diz para ele: calma, meu filho. Onde está Nilson? Está lá. E Chico vai até Nilson, o olha, volta e lhe diz: vejo que tem uma banheira. Ligue a banheira na temperatura que está o corpo de Nilson. E à medida que ele estiver lá dentro, gradativamente você vai colocando água fria até chegar a 36 graus, para que a temperatura de Nilson possa baixar gradativamente. Divaldo, sim, Chico. E de repente desapareceu da frente dele. E aí Divaldo fez, 3 meses depois, já de volta ao Brasil, Divaldo vai a Uberaba. E ao chegar próximo ao Chico, o Chico diz para ele, através de uma outra irmã que estava sendo anfitriã de Divaldo na cidade de Uberaba e que tinha acesso direto ao Chico, disse: minha irmã, ela chamava Altiva, Altiva, diz para Divaldo que naquela noite, naquela cidade da África, ele me evocou e eu estive lá com Emmanuel. Ele só viu o Chico, ele não viu o Emmanuel, mas o Emmanuel estava junto com o Chico. E diga a ele que nós o recomendamos fazer isso. Para que a gente possa ter uma ideia da dimensão do espírita, do médium Chico Xavier, da sua faculdade mediúnica. Isso foi recentemente trazido por Divaldo Pereira Franco, onde ele não havia contado isso para as pessoas, falando-nos um pouco de Chico. E quando o Chico, então, entra em contato com a doutrina espírita, a partir do ano de 1927, o casal Perácio sugere a ele estudar a doutrina espírita. Porque uma intuição muito forte vinha por intermédio da esposa, da mulher, do casal Perácio, que ele deveria estudar com afinco, porque ela estava visualizando acima dele uma quantidade enorme de livros. Ela não sabia o que era, mas que ela estava apenas visualizando. E que uma voz dizia a ela para ele estudar a doutrina espírita. E ele só tinha a 4ª série de grupo, devido às condições precárias de sua família, como nós dissemos no início. Estudou até a 4ª série de grupo. Porque João Cândido Xavier, seu pai, que desencarnou em 1960, e sua mãe, Maria João de Deus, que desencarnou em 1915, eram analfabetos. Não sabiam ler nem escrever. Assim como muitos outros corações à época que viviam próximo ali, a casinha singela de Pedro Leopoldo de Chico,
outras famílias. Mas ele, com muito esforço, aprendeu a ler e escrever, tendo apenas quarta série de grupo, onde mais tarde foi trabalhar como tatilógrafo na Secretaria da Fazenda, onde veio se aposentar com mais de 35 anos de trabalho, vivendo durante toda a sua existência com o salário que recebia. E depois com a aposentadoria que ele recebia. E Chico, então, passou a estudar a doutrina espírita. Teve muita dificuldade. Imagine um rapazinho de 17 anos, com quarta série de grupo, do interior de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, abrindo o Livro dos Espíritos. E lendo a introdução do Livro dos Espíritos. Meu Deus, não vou conseguir. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E lendo. E ele lia em casa à noite e, para que os senhores possam saber, a essa época em Pedro Leopoldo não havia luz elétrica. E ele lia à noite. Era o tempo que ele tinha para ler. E ele lia. E ele leu, mas não entendeu nada. Leu de novo e não entendia nada. E numa noite, ele fez uma prece a Jesus. Senhor, eu quero entender essa doutrina. E eu preciso entender. Mas a quem recorrer? Pois se o casal operasse, muito já fez por mim, já me doando livros, porque não tinha condições de comprar livros. O que fazer? Como fazer? Então aparece um espírito. Se aproxima dele. Ele o vê. Vou lhe ajudar a estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois é com você. E este espírito, então, auxiliou na leitura, explicando muitas questões para ele. Então vejam bem a mediunidade de Chico. Isso aos 17 para 18 anos, onde, à noite, em sua casa, somente ele, sobre a luz de vela ou de lampião, lendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, assentado numa mesa rude ou rústica e humilde, o espírita sentado do lado dele, lendo e explicando juntamente a ele. Isso até o ano de 1930. Em 1931, numa região de Pedro Leopoldo, onde hoje é um local até histórico para visitantes, a um açude, Chico estando ali, fazendo preces e meditando, ele vê se aproximar um espírito. E este espírito diz a ele: nós temos um trabalho a realizar. Foi a primeira vez que Chico vê esse espírito. Ele vinha envergando uma vestimenta que Chico ficou meio embaralhado, mas que vestimenta é essa? Porque era uma túnica, uma espécie de manto vermelho, uns cordões dourados de sandália, aparentando mais ou menos a idade de 60 para 65 anos. Um senhor. Temos um trabalho a realizar nessa atual existência. Nós dois. E eu preciso saber de você se quer realmente trabalhar
comigo. O Chico, bom, quero, mas necessitará de 3 requisitos. Quais? E o Espírito então diz para ele: o primeiro é disciplina. O segundo é disciplina. O terceiro é disciplina. Só esses 3? Sim. Sim. Vamos em frente. E a partir desta data, 1931, Emmanuel, que era esse espírito, que já vinha acompanhando Chico, diga-se de passagem, desde o processo da sua encarnação ou reencarnação, acompanhando durante todas as etapas, até aquele momento, somente ali pôde aparecer a ele, para o trabalho que iria se iniciar. Porque até então estava como que observando, para ver como que ele iria se conduzir. E o Espírito que o ajudou a estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo era um espírito francês. E Chico lia em português e o Espírito explicava-o em francês e ele entendia. Para que nós possamos apenas dimensionar a faculdade mediúnica de Chico. Emmanuel, então, a partir daquela data, mais próximo ao coração de Chico, e ele já tendo fundado, juntamente com o casal Perácio, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, inicia uma dobradinha, podemos assim dizer, entre uma entidade desencarnada e uma entidade encarnada que se acasalaram de uma forma tão perfeita, tão sincronizada, que por intermédio desta dupla, a doutrina espírita no Brasil e no mundo teve um direcionamento conforme a programação da espiritualidade. Porque o objetivo era trazer para nós, de uma forma mais familiar, os espíritos. Porque até então, tinha-se medo de espírito. E acredito eu que hoje ninguém aqui deva ter medo de espírito, caso um se materialize aqui. Ou se você chegar em sua casa e ver um espírito, converse com ele e pergunte quem é você, o que deseja. Não é verdade? Simples. Ou nós vamos sair correndo, ou vamos ficar apavorados. Não podemos. Façamos como o Chico. Agir de forma natural. Para ele, tranquilo. A partir, então, de 1931, Emmanuel diz a ele: temos um trabalho. E este trabalho é educacional, é educativo. Porque o livro e a mensagem, o conteúdo que edifica, desenvolvendo a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, se imortalizará. Porque você passará, eu retornarei e passarei. Mas Jesus e a codificação espírita, vejam bem, a codificação espírita, que são 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, essa
obra é imortal. Como o Novo Testamento, tanto quanto o Velho Testamento. E Chico, então, psicografa com o assessoramento de Emmanuel, 30 horas. De início. E Emmanuel, então, diz para ele, o alto pediu para que nós, então, pudéssemos realizar mais 30 obras. E Chico psicografou mais 30 obras. E Chico pensando, agora já cumpri com o meu trabalho. O alto veio, Emmanuel veio e disse, o alto pediu para que nós possamos trazer mais 30 obras. Chico tá, né? Ele lembrou, disciplina, 30 obras, disciplina, 60, disciplina, 90, fechei a conta. Quando completou os 90 livros, Emmanuel aparece e diz, o alto deseja que nós continuemos o trabalho. Aí o Chico vira para ele. E o meu livre-arbítrio? Como que fica? Eu vou passar a minha existência inteira psicografando livros? E vivendo dessa forma? A escolha é sua. Nós programamos. E se eu não quiser? O alto tem todo o direito de retirá-lo do corpo a hora que bem entender. Como Chico era um espírito abnegado, conforme a questão 912 do Livro dos Espíritos, e altamente disciplinado, a sua existência última foi desapropriada pelo alto, através de um débito contraído há mais de 2000 anos atrás, onde o alto permitiu que ele continuasse no corpo físico, tendo em vista que naquela oportunidade estava programado a sua desencarnação pela lei de causa e efeito de vidas anteriores, de há 2000 anos atrás, anterior ainda a 2000 anos atrás. Um resgate que ele quitou com Jesus. E Chico, então, de forma abnegada, disciplinada, com várias faculdades mediúnicas, concentrou-se na psicografia e na psicofonia, no trabalho aos sofredores, trazendo para o Brasil e para o mundo, através de mais de 400 obras, um campo literário que desafia qualquer crítico de literatura nas diversas áreas, poesia, poema, conto, crônicas, artigos ou desenvolvimentos sobre religião, filosofia, ciência, além de demonstrar uma capacidade romancista que não perde para nenhum escritor de grande relevo da humanidade. A tal ponto, que ele foi alvo, em Pedro Leopoldo, de inúmeras caravanas que procuraram pesquisar de forma científica mesmo sua mediunidade para ver se era, de fato, real ou não. Através de uma vida abnegada, críticas, pedradas, açoites, entre aspas, ingratidões, por parte mesmo de corações mais queridos ao dele, de familiares próprios, Chico obteve
E quando ele questionava Emmanuel, Emmanuel dizia: silencia. Porque o trabalho com Jesus é levar a mensagem de paz e de amor. Mas estão falando de mim, Emmanuel. O fruto se reconhece pela árvore. Ensinou-nos Jesus. Em todos os questionamentos de Chico, os espíritos benfeitores, Emmanuel, como Bezerra e tantos outros, sempre traziam apontamento dos ensinamentos do Cristo no Novo Testamento. Sempre. Até que um dia, de tanta agonia, e de tanto pedir pela espiritualidade, pelos males que trazia na sua estrutura física, ele pede a Emmanuel, pede a Maria por mim. Ela não tem uma mensagem para mim? Emmanuel, vou ver. E Emmanuel, então, vai até um ponto, pede socorro aos espíritos maiores, e Maria de Nazaré teria uma mensagem para dar para o Chico. E Maria, então, manda a mensagem. Emmanuel chega e diz: Chico, Maria lhe mandou uma mensagem. Oh, e qual é? Ela mandou lhe dizer que isso passa. Só isso. Porque os espíritos superiores, eles trabalham em silêncio. Eles agem em silêncio. E eles ouvem os nossos lamentos para levar a cada um de nós o consolo maior. Para que nós possamos observar que a vida de Chico não foi um mar de rosas, pelo contrário. Foi uma vida de renúncia, de abnegação, de sacrifício. Quantas vezes esse irmão deve ter chorado? Em Pedro Leopoldo? Em Uberaba? Quantas vezes Chico deve ter sentido solidão? Pela ingratidão de inúmeros corações, até mesmo de familiares. Como no episódio do irmão Valdo Vieira, que com ele foi na década de 60 para os Estados Unidos da América realizar um grande trabalho. O Chico e Valdo, já acabado de formar em medicina, de repente, deixa Chico. Some da vida de Chico. E Chico fica sozinho nos Estados Unidos da América, olha para um lado, olha para o outro. O que fazer? A espiritualidade encaminhou ele de volta para o Brasil. E Emmanuel, então, consola-o. E Chico e o Valdo. Oremos a Jesus por este nosso querido irmão. E assim temos feito até nos dias atuais para este coração querido que é o Valdo Vieira. Mas nada melhor do que o próprio Chico dizer por ele mesmo, por suas palavras, quando na obra Parnaso de Além Túmulo, que é este livrinho aqui, a primeira obra psicografada por ele, editada pela Federação Espírita Brasileira em 1932. E a segunda edição, mais completa, publicada no ano de 1935, onde a espiritualidade, sob a coordenação de Emmanuel, traz nomes ilustres de grandes poetas brasileiros e portugueses. Foi um reboliço, poderíamos assim dizer, à época.
Porque como que um jovem de 21 anos apenas traz poemas cuja a sintonia ou a sincronicidade ou o estilo literário é realmente deste poeta, deste outro poeta, apenas para citar alguns dos nomes: Augusto dos Anjos, Amaral Ornelas, Castro Alves, Rodrigues Abreu, tantos outros que estão aqui neste livro. E este livro, Parnaso de Além-Túmulo, através dos poemas, onde a espiritualidade, com esses espíritos, estão nos convidando, através da poesia, estudarmos os livros da codificação espírita. Porque todos eles trazem diretrizes e apontamentos doutrinários e evangélicos. Todos os poemas. Ainda será realizado um trabalho acerca do Parnaso de Além-Túmulo, onde corações queridos vão trabalhar esses poemas, mostrando a sua correlação com as perguntas e com várias questões das obras da codificação. Palavras minhas é o título dessa mensagem que saiu na primeira publicação, no ano de 1932, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Porque muitos falam de Chico. Muitos dizem, Chico falou isso, Chico falou aquilo. E Chico? O que Chico tem a dizer sobre ele? Está no livro Parnaso de Além-Túmulo. Palavras minhas. Nasci em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade, e creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida, repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor, há muito, já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. E, se decidi escrever estas palavras modestas no limiar deste livro, é apenas com o intuito de elucidar o leitor quanto à sua formação. Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pensamento para a literatura. Constantemente, a melhor boa vontade animou-me para o estudo. Mas estudar como? Matriculando-me quando contava 8 anos num grupo escolar, pude chegar até o fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecido das 15 horas às 2 horas da manhã. Aí vocês contam quanto tempo de trabalho. Estudava de manhã, ia em casa, trocava de roupa, como não sabe, ia para a fábrica, até às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso. Porém, essa situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio, com um salário diminuto, no qual o serviço dura das 7 da manhã às 20 horas. Mas o trabalho é menos rude. Prolongando-se esta minha situação,
até os dias da atualidade. 1931. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que em casa sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados pelo pai. Jamais tive autores prediletos. Apraz-me em todas as leituras e mesmo nunca pude estudar estilos dos outros, por diferenciar muito pouco essas questões. Também o meio em que tenho vivido foi sempre árido para mim neste ponto. Os meus familiares não estimulavam, como verdadeiramente não podem, os meus desejos de estudar. Sempre abraços como eu, com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações, e nunca se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra. O meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura. Ambiente de pobreza, de desconforto, de penosos deveres, sobrecarregado de trabalhos para agariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras. Assim têm se passado os dias sem que eu tenha podido, até hoje, realizar as minhas esperanças. Prosseguindo nas minhas explicações, devo esclarecer que minha família era católica e não podia escapar aos sentimentos dos meus. Fui, pois, criado com as teorias da igreja, frequentando-a mesmo com amor, desde os tempos de criança, quando ia às aulas de catecismo. Era para mim um prazer. Até 1927, todos nós não admitíamos outras verdades além das proclamadas pelo catolicismo. Mas ei que uma das minhas irmãs, em maio do ano referido, foi acometida de terrível obsessão. A medicina foi impotente para conceder-lhe qualquer pequenina melhora. Vários dias consecutivos foram para nossa casa horas de amargos padecimentos morais. Foi quando decidimos solicitar o auxílio de um distinto amigo, espírita convicto, o senhor José Hermínio Perácio, que caridosamente se prontificou a ajudar-nos com sua boa vontade e o seu esforço. Verdadeiro discípulo do Evangelho, ofereceu-nos até a sua residência, bem distante da nossa, junto à sua família, onde então, num ambiente totalmente modificado, poderia ela estudar as bases da doutrina espírita, orientando-se quanto aos seus deveres, desenvolvendo simultaneamente as suas faculdades mediúnicas. Aí, irmã, sob os seus caridosos cuidados e da sua excelentíssima esposa, Dona Carmen Pena Perácio, médium dotada de raras faculdades, minha irmã auria para nosso benefício os ensinamentos sublimes da formosa doutrina dos mensageiros divinos. Foi nesse ambiente onde imperavam sentimentos cristãos de dois corações profundamente generosos, como são os daqueles confrades a que me referi, e minha mãe, que regressara ao além em 1915, deixando-nos mergulhados em morredora saudade, começou a ditar-nos os seus conselhos salutares. A segunda obra de Francisco Cândido Xavier foi o livro chamado Cartas de uma Morta, ditado pela sua mãe, Maria João de Deus, pela Federação Espírita Brasileira. Mas ele está comentando aqui algo porque, quando criança, ele faz uma omissão dessa fenomenologia do contato que teve com a mãe. E só mais tarde, depois, ele iria entender como o entendeu. Sobre esses fatos e essas provas irrefutáveis, solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Então, Chico, aos 21 anos de idade, começou a trabalhar no campo íntimo essa fé inabalável. Resolvemos, então, com ingentes sacrifícios, reunir um núcleo de crentes para o estudo e difusão da doutrina espírita. E foi nessas reuniões
que me desenvolvi como médium escrevente, semimecânico, sentindo-me muito feliz por se me apresentar esta oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais que nos assistiam. Nossas reuniões contavam assim grande número de assistentes, porém, a moral profunda que era ensinada baseava nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus. Parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria das almas da nossa época, quase sempre inclinadas para as futilidades mundanas. E decorridos 2 anos, os assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de 4 ou 5 pessoas, o que perdura até hoje. Então, várias pessoas chegaram naquela afobação, naquele entusiasmo, mas à medida que iam penetrando com seriedade o estudo da doutrina e conjugando com o Evangelho, começaram a sair pela tangente, ficando apenas 4, 5 pessoas. Não desanimamos, contudo, prosseguindo em nossas reuniões, constituindo para nós uma fonte de consolações, isolarmos-nos das coisas terrenas em nosso recanto de prece, para a comunhão com os nossos desvelados amigos do além. Continuei recebendo as ideias dos mesmos amigos de sempre, nas reuniões, psicografando-as, e que eram continuamente fragmentos de prosa sobre os evangelhos. Somente 2 vezes recebi comunicações em versos simples. Em agosto, porém, do corrente ano, apesar de muito a contragosto de minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. Certas vezes, este estado atingiu o auge, e o interessante é que parecia me haver ficado sem o meu corpo, não sentindo por momentos as menores impressões físicas, quando a sensação de escrever fazia com que seu espírito se emancipava do corpo, permitindo então que as entidades assenhoravam do corpo, comunicando através da sua faculdade mediúnica. Julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse. Essas produções chegaram-me sempre espontaneamente, sem que eu ou os meus companheiros de trabalhos as provocássemos. E jamais se pronunciou em particular o nome de qualquer dos comunicantes em nossas preces. Muitas vezes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários para sabermos os respectivos sinônimos das palavras nela empregadas, porque tanto eu como os meus companheiros as desconhecíamos em nossa ignorância. Julgando minha obrigação frisar aqui também que, apesar de todo o meu bom desejo, jamais obtive outra coisa na fenomenologia espírita, a não ser esses escritos. Nós estamos no ano de 1931. Porém, aqui ele está omitindo a vidência e a audiência com os espíritos. Devo salientar o precioso concurso da bondosa médium Carmen Perácio e do senhor Manuel Quintão, que foi um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira e que foi, podemos dizer assim, um grande patrocinador do ingresso de Chico na FEB para que seus livros pudessem ser publicados. E aqui termino. Terei feito compreender a quem me lê a verdade como de fato ela é. Creio que não. Em alguns despertarei sentimentos de piedade, e noutros, risinhos ridicularizados. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nestas páginas humildes. Um desses que age entre 1000 dos primeiros
e dou-me por compensado do meu trabalho. A todos eles, todavia, os meus saudades com os meus agradecimentos intraduzíveis aos boníssimos mentores do além que inspiraram esta obra e que generosamente se dignaram a reparar as minhas incontáveis imperfeições, transmitindo, por intermédio do instrumento tão mesquinho, os seus salutares ensinamentos. Aqui foi modificado. Ele assinou Francisco de Paula Xavier. Mas aqui, depois de várias edições, eles colocaram Francisco Cândido Xavier, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, dezembro de 1931. E nós vamos então, para fecharmos, fazermos uma leitura de uma das poesias de Chico Xavier. E nós escolhemos Ave Maria, de Amaral Ornelas. Essa edição traz a foto, vou mostrar para vocês, de cada um dos escritores. Este é Amaral Ornelas, funcionário público, nasceu no Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1885 e desencarnou em 5 de janeiro de 1923. Talento brilhante, deixou 2 volumes de poesia consagrados pela crítica coeva, além de copiosa literatura teatral e doutrinária. Chico, então, por intermédio de Amaral Ornelas, recebe o poema intitulado Ave Maria, que será a nossa prece final. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna salvação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.